Bom, como de costume na nossa igreja, nós temos o hábito de trazer uma ilustração, uma crônica, para dar maior entendimento da palavra de Deus para as nossas vidas, amém? E a nossa história de hoje, eu vou contar uma história, peço que vocês prestem bastante atenção, que eu acho que vocês vão achar algo semelhante nessa história, com o que vocês vivem a cada dia, tá bom? Bom, certa vez, um homem, ele estava ali, ele era professor, e ele apareceu uma oportunidade para ele cuidar de várias crianças ali, e ele era um professor, e ele não tinha condições financeiras, de estar ali para ajudando aquelas crianças, e ele ali, ele sentia aquela vontade de ajudar as crianças ali, e esse professor, ele era temente a Deus, então ele buscava ali sempre a orientação de Deus, a direção de Deus, para fazer o melhor, não somente o que ele queria, mas sim o que Deus tinha de melhor para a vida dele. Ele queria cumprir a vontade de Deus, e ele sabia que cuidar daquelas crianças, era um desejo de Deus para a vida dele. E ali ele não sabia como ele poderia ajudar aquelas crianças, porque conforme eu falei, ele não tinha condições financeiras, mas ali, todos os dias da vida dele, ele se ajoelhava e pedia para que o Senhor pudesse dar a direção, dar a orientação, e que ele pudesse fazer com que algo acontecesse naquele dia, para que ele pudesse ajudar aquelas crianças, não somente fisicamente, mas também espiritualmente. E ali, quando ele chegava no local, ali naquela escola, para ensinar aquelas crianças, que eram crianças carentes, ele começava a ensinar, ele não sabia o que iria acontecer, mas todas as vezes que ele estava lá, que ele orava, que ele pedia para que Deus pudesse abençoar, a bênção chegava, então ele, no final da aula dele ali, ele vinha alguém e dava uma doação de comida para aquelas crianças, vinha alguém ali e dava brinquedos para aquelas crianças, e ali isso se passou mais ou menos cerca de 20 anos, e ali ele sempre orando e pedindo a direção de Deus, amém? Bom, é uma história que eu acho que muita gente acha que é parecido com o que a gente vive hoje, na nossa igreja aqui, tá? Isso que eu contei é uma história verdadeira que aconteceu, tá? Não foi aqui, foi no interior, tá? Onde esse professor, ele fazia isso, e ele vivia ali através da fé, a cada dia que ele fazia, cada dia que ele levantava, era mais um dia onde ele acordava, ele dobrava os seus joelhos para orar, para pedir para que o Senhor, pudesse abrir portas ali, e em nenhum momento do dia dele, mesmo ali ele sabendo que não teria nada, não poderia acontecer nada, mas em nenhum momento ele desacreditava, ele tinha fé, porque ele sabia que o melhor, de Deus ia acontecer, e se não acontecesse, ele também honraria o Senhor, porque ele daria o melhor que ele podia dar naquele momento, amém? Então que a gente possa guardar essas palavras no nosso coração, amém? Glória a Deus. Igreja querida, eu queria que vocês abrissem a palavra. Hoje eu vou pregar uma palavra que eu amo muito. Aliás, a gente ama a Bíblia inteira, Então a gente separou muito essa passagem, não estava outra, mas a gente ama a Bíblia inteira, Mas tem algumas que quando a gente ora para Deus para pregar, fala muito com a gente se apaixona, pela palavra de Deus. E ela está em Lucas 7, e o título é O Centurião de Cafarnaum, que eu vou estar pregando hoje. Hoje, através do nosso culto, do nosso propósito que nós estamos fazendo, Então, eu vou estar pregando sobre a fé e sobre a cura, eu vou estar passando a nossa orientação para o dia de hoje, amém? Então, vamos adorar o nosso Deus. Com certeza, nós que te conhecemos, somos mais e muito mais do que vencedores. Como foi bom o dia que nós convertemos, o dia que nós conhecemos Jesus e a transformação que Jesus fez na vida de cada um de nós. Nós somos testemunhas aqui do que Deus fez. Cada um de nós temos uma história
temos um testemunho para estarmos falando do antes e do depois. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para mais um dia estarmos aqui, crescendo na vida espiritual, na vida, meu Pai, em todos os sentidos, nós que estamos neste propósito maravilhoso, e eu creio que será só vitória se nós obedecermos, se nós praticarmos, se nós se analisarmos, para ver como é que está a nossa vida e fazermos conserto. E é para isso que nós estamos aqui, meu Pai. Porque através da Tua Palavra, a cada dia o Senhor nos ensina coisas novas, coisas diferentes, que nós precisamos ter dentro de nós. Porque a Tua Palavra é tão maravilhosa que ela enraiza dentro de cada um de nós que com fé ouve, guarda, pratica, coloca mesmo em prática todos aqueles ensinamentos e procura sempre estar mesmo abençoado, com fé, determinados a fazer a obra para que nós possamos conquistar os nossos objetivos. Porque o Senhor Jesus, os sonhos dele, todos os sonhos de Jesus, é ver cada um de nós salvos, cada um de nós abençoados, cada um de nós prosperando, cada um de nós sendo cada vez melhor. E é para isso que nós viemos na casa de Deus, buscar a presença dele, para depois nós sabermos como vamos agir no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar, na nossa escola, onde quer que nós estivermos, nós vamos ter aquela orientação, aquela raiz dentro de nós para nós colocarmos em prática. Por isso, desde já, meu Pai, eu já te louvo e te agradeço, porque eu já creio na convicção da vitória. Em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém, amém. Graças a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. E eu quero estar aqui passando umas passagens que, como nós vamos fazer esta pregação, para nós vermos o poder de Deus, o poder do milagre, o poder da nossa fé. Então Deus me tocou muito que eu estivesse falando das passagens bíblicas que falam, né, a nossa fé. E em Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar-lhe, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então nós temos que ter aquela fé, sabe? Receber a fé para nós conquistarmos a nossa vitória. Sem fé, a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus, e realmente. E em Mateus 9:22 diz assim: Jesus, voltando-se e vendo, disse-lhe: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher hemorrágica ficou curada. E a gente vê que muitas pessoas confundem, né, a fé, achando que é eu que tenho que ter a fé para salvar você, mas não é. É você, porque o próprio Jesus, quando curava, ele falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Se curou e salvou, é porque a pessoa recebeu até Jesus, até se transformou, até se converteu. Então, olha a importância, né, de nós termos fé. Muitas passagens de todas as curas que eu estava estudando, bastante passagens, todas elas Jesus falava da fé, que dependia de cada um de nós. É a nossa fé que faz nós curarmos. Então não adianta nós querermos pedir para alguém conquistar alguma coisa para nós que não tem volta. Eu não posso conquistar nada para ninguém. Eu posso orar, interceder, ajudar, né, ensinar, orientar, mas não posso fazer a sua parte. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. E em Mateus 9, 27, 28, 29 e 30a, diz assim: 2 cegos gritavam: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando se aproximaram de Jesus, perguntou-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Jesus perguntou, né? E eles responderam: sim, Senhor. Responderam-lhe. Então Jesus tocou-lhe seus olhos, dizendo: seja feito segundo a vossa fé.
Então ele não falou, segundo a minha fé, eu vou te curar. Nunca você vai ver isso na Bíblia. E no 30a ele fala, e os seus olhos se abriram, ficaram curados instantaneamente. Isso é o poder de Deus. Aí em Romanos 10:17 fala, consequentemente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, ou de Cristo, algumas Bíblias dizem. E isso é uma grande realidade. Eu uso muito isso aqui, quando nós falamos da fé, porque realmente a fé ela vem pelo ouvir. Se nós não viermos nos cultos, todos os cultos, e não ouvir a palavra de Deus, como que ela vai enraizar em nós, penetrar em nós, ajudar em nós, se nós não dermos ouvir? Tem gente que não está nem trazendo a Bíblia mais para a igreja, então não acompanha, e não é a mesma coisa, viu? Quando você tem a Bíblia na mão e acompanha o que a pastora está pregando, você está ali seguindo. É outro sentimento, é outro valor, é outra potência de força, de luta que nós vencemos, porque está acompanhando junto com a Bíblia. E muitas pessoas já estão desanimando, já se esfriando, já não estão usando a Bíblia. Se não usa aqui, que dirá em casa. Então é uma reflexão que nós temos que fazer, principalmente nesse propósito agora. E em 1 de João 5:4 fala assim, tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé de cada um de nós. Não é a fé de Deus, nem a fé do seu vizinho, nem do seu pai, da sua mãe. Não adianta, é a sua fé que você tem que trabalhar ela e buscar. E também em Lucas 17:19, né, fala daquela passagem, né, dos 10 leprosos que foram curados. E é muito forte porque a gente, quando lê aquela passagem, foram 10 leprosos que foram curados. E quantos que voltaram para agradecer a Deus? Um. E cadê os 9? Eles foram curados. Todos os 10 foram curados. E esse um voltou, ajoelhou, se rendeu aos pés de Jesus, adorou Jesus. Né? E nós, quando somos curados, nós não temos que vir para a igreja e testemunhar e falar, não importa que é uma simples dor de cabeça, mas ninguém gosta de ter dor de cabeça. Dorzinha de cabeça incomoda, não dá bem-estar, não é alegria, né? Você não vai ficar feliz com dor de cabeça. Então, todas as bênçãos que nós recebemos, nós temos que testemunhar, porque se nós não testemunharmos, aquela doença vai voltar. Porque você desfez do próprio Deus que te curou ali. Você não testemunhando a graça de Deus. Então, é muito importante nós testemunharmos a graça de Deus. E também tem uma passagem aqui, em Hebreus 11:6, que fala, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos frutos. Então, nós temos que aprender a buscar a nossa fé. Eu já vi muitas pessoas falando isso. Eu acho bonito as pessoas que têm fé, as pessoas que recebem graça, que recebem cura, mas eu não sei, não consigo, não tenho fé. É só praticar. É que nem um motorista, ele não vai entrar no carro e sair dirigindo. Ele vai ter que ir na autoescola, vai ter que aprender, vai ter que tirar a carta para não sair matando ninguém aí, nem se matando. Então, fazendo as coisas direito, e aí, quando ele tiver prática, ele vai começar a ir mais perto, depois ele vai mais longe, ele vai adaptando e vai ficando bem, bom, né, naquilo que ele está praticando. E a fé é a mesma coisa. Se nós não colocarmos em prática, nós não vamos obter a fé. Então, esse propósito que está sendo feito agora, a gente vê aqui nesse lembretezinho que a pastora passou para nós, né, e quem que trouxe ele? A pastora falou que era para todo mundo trazer hoje, né? Que nós vamos na hora da busca, nós vamos ali, ó, orar e entregar para Deus para que até o dia 30 se conclui os nossos sonhos, os nossos pedidos, as nossas curas, em todos os sentidos, como ela fala aqui, ó, no ato do serviço da igreja, a rotina da fé que nós temos que fazer todos os dias, saúde física, mental, emocional, sentimental, familiar, financeira, dedicação no trabalho, no lar, na escola. Então, nós temos que aprender a levar a sério as coisas de Deus. Porque não adianta a pastora falar, faz isso e ninguém faz. Então, está mostrando que a pessoa não tem fé. A pessoa não está ali, ó, não, eu vou pegar junto, vou fazer, vou concluir, vou receber, vou testemunhar.
Eu estou nessa fé. Desde o primeiro dia, eu falei para Deus que eu ia dar não só um testemunho, eu ia dar um de muitos. Se eu receber o primeiro, eu já vou agradecer, vou louvar, vou buscar e vou pedir mais. Porque o nosso Deus é assim, não é um Deus que fala, nossa, eu vou curar uma coisa, não vou curar mais nada não, hein? Não vem me orar, pedir mais nada que eu não vou curar. Não é isso. Deus, Ele quer ver nós perfeitamente curados, sadios. Tanto espiritual, como físico, como financeiro, como em todos os sentidos, Ele quer que nós sejamos abençoados. Esse é o sonho de Deus para nós. E agora aqui nesta passagem do centurião, diz assim, e depois de Jesus concluir esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Se a gente vê o título anterior, a gente vai ver que Jesus ele estava ali orientando sobre como é, o poder dos montes, aquelas passagens todas que Jesus sempre falava, né? Então, depois que ele pregou o Sermão do Monte, aí ele foi, fala aqui que depois disso ele foi e entrou lá em Cafarnaum. E um servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Este servo, eu já achei maravilhoso a atitude do centurião, porque o centurião era um chefe de 100 soldados romanos, e um desses soldados estava doente. Mas aqui fala que ele estava doente e moribundo, ele estava já à beira da morte. E eu já achei lindo, maravilhoso o carinho e a dedicação que esse centurião tinha, porque ele falou que ele muito estimava este servo. Ele tinha 100, e aquele que estava doente, ele fala que muito estimava. Olha só o carinho, a dedicação e o amor. E aí ele fala, e quando ouviu falar de Jesus, aí ele ouviu falar de Jesus, o que ele fez? Ele enviou anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Então ele pediu para aqueles anciões ir lá e curar os servos dele, né? E aí ele fala assim, e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe, dizendo, é digno que se lhe concedas isto. Olha só como é que as pessoas que foram enviadas falando já dele, que era digno para ele que Jesus fizesse esse milagre para ele e para esse servo dele, né? Aí ele pôs assim, ó, no 5, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então este homem era um homem temente a Deus, né? Aí ele fala assim, e foi Jesus com eles, quando eles foram lá, pediram que Jesus fosse lá, Jesus foi com eles ali, né? Mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou uns amigos dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso ainda nem me julgo digno de ir ter contigo. Porém, uma palavra e o meu servo será curado. Olha só como que este homem era. Ele não se achou digno de ir lá pedir para Jesus e nem se achou digno de que Jesus entrasse na casa dele. E aí, a gente vê aqui no 8, no 7, né? E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Olha que coisa maravilhosa.
Até então, nem Israel, todo aquele povo, não tinha essa fé desse homem, porque foi inédito, incrível o que esse homem fez. E voltando-se para casa, aqueles que tinham sido enviados acharam são o servo enfermo. Olha que coisa maravilhosa a fé deste homem. O amor, o carinho, a dedicação, a preocupação da doença da pessoa, o cuidado. Então, isso tudo são coisas que nós cristãos temos que tomar para nós e aprendermos, sabe? E pôr em prática na nossa vida também. E pedir a Deus mesmo. Neste propósito, todos nós estamos aqui imbuídos, as pastoras, os obreiros, a ajudar quem quer que seja. Né? Todos os dias vai ter o dia de cada um cuidar do grupo da igreja, e ali não importa o que a pessoa estiver precisando, estiver passando, é só pedir ajuda, nós estamos aqui. Pedir socorro, né? Como é que vocês falavam lá? Buzinar. Buzinar, é. Buzinar, eu sempre esqueço da buzina. Tem que buzinar, e aí a gente está aqui para escutar a buzina. E é isso aí. Então, que nós possamos, sabe, nesse propósito, se unir mesmo, sabe? Se unir com fé mesmo e buscar, sabe? Buscar tanto para nós, como para a igreja, como para todo mundo. Eu acho muito bonito a gente orar e interceder pela igreja toda. Porque se Deus enviou este propósito, é porque todos nós precisamos dele. Todos nós precisamos desse trabalho espiritual que ele nos ensinou a praticar. Porque senão a gente só vem para a igreja, escuta o culto, acabou o culto, vai embora, ninguém leva mais nada a sério. Ninguém lê a Bíblia, ninguém ora em casa, ninguém jejua, ninguém faz mais nada. E já acha que já está salvo, que já está abençoado, que já não precisa mais de Deus, mas não. O diabo, ele não brinca. Ele não brinca. Por isso que nós temos que vigiar e temos que agir e temos que buscar a Jesus Cristo mesmo nesses propósitos que nós temos. Fazer com amor, com carinho, com dedicação. E com certeza aqueles que foram obedientes, né, como ela passou aqui, ó. Quando estou disposto a me analisar, tenho a chance de ser curado através do conserto dos meus erros. Então nós temos que parar para pensar nos nossos erros. Senão como que nós vamos receber a cura ou os milagres que Deus tem para nós? Então a igreja ensina a gente fazer conserto. E nós temos que fazer, porque nós estamos no mundo. Nós passamos por eles problemas, por eles às vezes momentos nervosos, às vezes momentos de doenças, de dores, de problemas, de lutas, né? A vida é assim. E aí muitas das vezes a gente erra, a gente fala e a gente nem toma conhecimento do nosso erro, nem enxerga os nossos erros, né? Então nós temos que obedecer. Se nós obedecermos, diz que obedecer é melhor que sacrificar. Então que nós vamos fazer agora a busca e buscar a Jesus. E se você tiver alguma coisa que falar com Deus, vamos falar, vamos orar no nosso papelzinho aqui, ó, sabe? Nesse propósito que foi determinado aqui de conserto na prática, né? E nós vamos fazer isso mesmo. Vamos buscar, vamos ter fé, vamos pôr em prática, vamos agir e vamos se unir para a igreja toda. Já pensou que coisa linda? Toda a igreja unida, todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo curado, abençoado. Esse é o objetivo. Deus não quer desgraça para as nossas vidas. Ele é maravilhoso, Ele quer o melhor para cada um de nós, mas é nós que podamos as bênçãos nossas. É nós que somos o culpado dos nossos erros, da nossa história, não é Deus. Porque por Ele nós estaremos no paraíso até agora, né? Mas nós temos que buscar o paraíso ainda enquanto é tempo, enquanto estamos vivos. Aqui estamos aqui na terra, até que Jesus não volte para arrebatar a igreja dele. Amém? Glória a Deus.